Olá, estamos começando hoje a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Ilha Solteira. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio, na verdade, estúdio do William News, né? Nossa, Que o William de Notícias aqui também está compartilhando para essa série de entrevistas. Estamos recebendo o candidato Rodrigo Coquim, que é do PL, que está disputando aí pela segunda vez a prefeitura de Ilha Solteira. Antes de falar com ele, um breve histórico. Rodrigo Coquim foi eleito vereador pela primeira e única vez em 2016. Em 2018, Coquim presidiu a Câmara Municipal de Ilha Solteira. Em 2020, foi candidato a prefeito pelo PL, sendo o segundo mais votado, perdendo para o atual prefeito Otávio Gomes. Foi assessor parlamentar do deputado estadual Dirceu Dalben até o início desse ano. Coquim, seja bem-vindo ao nosso estúdio. eu que agradeço a oportunidade. Quero parabenizar aí você, Douglas, o Rodrigo Mariano, Ilha News, por esse espaço democrático que é preciso para esclarecer algumas dúvidas aí que a população tem, com certeza, e quer saber um pouco mais das nossas intenções, né? Parabéns aí por vocês, dar esse espaço para nós. Coquinho, para a gente iniciar, fala um pouquinho como que foi a decisão de sair novamente candidato a prefeito, como que foi toda essa articulação. Primeiro para você, como foi a decisão de você sair novamente? Na verdade, Rodrigo, na eleição passada, nós tivemos 5.251 votos, né? E foi nos 45 dias, foi muito rápido. E Deus honrou e com uma votação expressiva. E depois que essa votação, nós viramos assessor de deputado, né? E adquirimos mais experiência, portas abertas lá em cima, nas secretarias, e o grupo veio trabalhando nesses 4 anos, né? De maneira aí bem tranquila, mas sempre nós nos reunimos aí e tínhamos esse bate-papo. De forma automática, o candidato do grupo, eles queriam que fosse eu pela votação, né? E pela menor rejeição. Mas foi levado os nomes de outros candidatos, né? Tentamos aí fazer uma união, como tivemos na passada, mas o grupo decidiu que o candidato tinha que ser eu. E foi analisado, nós pensamos, não foi de imediato a toque de caixa a decisão, mas é um grupo que está comigo desde a eleição passada, o qual eu tenho muito respeito e também sei que tem a menor rejeição, pessoas aí que amam Ilha Solteira, que fazem parte do projeto, e eu falei, vamos aceitar o desafio de novo. Mas foi uma decisão do grupo. Quando você fala grupo, você está falando desse grupo que está com você agora, né? Na verdade, é um grupo que está comigo e tem grupo também que não gosta de aparecer muito, mas que apoia. Fala, Coquinho, você sabe que eu tenho comércio, né? Eu sou empreendedor e eu não quero sofrer retaliação. Às vezes as pessoas, a gente não agrada a todo mundo. Então tem umas pessoas também que apoiam, mas ficam, né, na surdina, não gostam de aparecer. Mas é a parte do grupo mesmo, é o grupo que está comigo. Eu fiz essa pergunta porque nós entrevistamos o candidato Cícero na semana passada, que é candidato a vice, prefeito, e ele disse que você também chegou a integrar o grupo que hoje apoia o candidato Wilson César, mas que chegou um momento que você decidiu sair e acabou optando por sair candidato a prefeito. Por que, e nesse caso, a oposição acabou lançando dois candidatos? Por que essa separação? Na verdade, eu não queria falar desse assunto, mas como... Se você não quiser falar, não tem problema. Não, eu quero. Que o candidato falou, eu tenho direito de falar também, né? Na verdade, o doutor Dilson é dentro da minha casa, né? E eu tenho um respeito por ele. E tivemos a reunião dia 25 de julho de 2023, numa foto dentro da casa do meu pai, que teve a reunião do partido, e eu ia ser o vice dele, né? Foi decidido ali, ele falou que só ia ser só candidato se fosse comigo, eu ia ser o vice dele. 10 dias após, ele saiu do partido e foi para outro, chamou eu para ir, e eu falei que não ia com o atual grupo que ele está por questão de princípios. Mas não é por causa de PT, é por causa de alguns integrantes lá que, para mim, não é oposição. Foi isso que aconteceu, tenho um respeito muito grande, e teve integrantes de lá que no grupo falavam uma coisa, mas para mim falava outra, né? Então, se a gente quer a mudança, se a pesquisa falou que tinha que ser Dr. Dilson e Douglas, se eu queria mudança, eu tenho que apoiar. E assim foi feito. Quando os pilares nossos nos procurou, vou dar um exemplo, o doutor Mário, quando estava na indecisão para onde ele ia, né, se ele ia com o grupo do Dilson ou com o nosso grupo, ele parou na porta da casa do meu pai, conversou comigo
E foi bem transparente, e eu também com ele. Eu falei, doutor Mário, eu quero uma mudança. Vai o Dilson e o senhor de vice, quem vai na cabeça de vice? Eu vou de vereador. Isso é fato. Eu queria a mudança. Mas não quis ir de vice, nem de candidato, não teve o acordo. E eu não participei. Tive com o doutor Mário na casa do doutor Dilson, mas ele já tinha um compromisso com o partido que ele foi, né? E eu falei, ó, com esse grupo eu não vou, e respeito. E ele tá lá, eu fiquei aqui. Mas eu, a partir do momento que eu tive no grupo, teve um elemento lá que falou que se fosse eu e o Dilson, ele ia ser candidato contra. Então, no grupo ele falava uma coisa, mas para mim ele falava outra. Então, isso não é querer mudança, é querer que seja ele mesmo. Né? E, então, é isso. Não vou citar nome, mas tranquilo. Então, agora, a partir dessa ruptura, vamos dizer assim, você decidiu que seria candidato, não junto daquele grupo. Como foi a articulação sua com esses partidos que hoje integram, até chegar no nome do Dr. Miguel Rocha como vice? Na verdade, o PL já estava junto com os republicanos, né? Porque eu estava no PL e o doutor Padilha no Republicanos. E, enfim, no final conseguimos formar o PRD. Foi um grupo novo que veio, né? Aliás, tinha um grupo antigo que a gente jogou para o PRD e houve os integrantes novos, né? E a questão do doutor Miguel foi um convite do sargento Carlos, que trouxe ele, convidou, ele foi filiado no último dia, né? Mas para o doutor Miguel aceitar o desafio, foi feita uma pesquisa. E as pesquisas que estavam sendo feitas era só com o nome do majoritário candidato a prefeito, não era com o vice. E aí nós fizemos uma pesquisa, colocando o doutor Emanuel e o vice, o Dilson e o vice, e eu, doutor Miguel. E a pesquisa foi favorável, há 4 meses atrás. E aí ele aceitou o desafio. Né? Aparecemos bem na pesquisa e a menor rejeição, que continua até hoje a menor rejeição. Ele aceitou o desafio, e porque na pesquisa 45% da população se sente insegura. Por isso que o nosso vice é o delegado da cidade. A vinda do Dr. Miguel acaba tendo um peso grande na coligação, tanto que o nome da coligação é Mudar com Segurança. Esse segurança seria relacionado à segurança pública mesmo? Com certeza, mudança com segurança. Por quê? Porque, querendo ou não, a prefeitura tem um convênio com a delegacia. Né? E o básico o doutor Miguel não está tendo. E como o doutor Miguel está no partido do governador, independente de quem goste ou não do Tarcísio, ele é o governador. Né? Então, ele que distribui a verba para os 645 municípios. Então, a gente tem acesso a ele hoje, até porque o deputado Dirceu Dalben é assim com o Tarcísio. Então, nós temos acesso. Foi por isso que ele aceitou o desafio. Falando do Dr. Miguel, a gente conversou com ele também em relação ao plano de governo. Como foi a elaboração do seu plano e o que você pode destacar que seja assim um ponto-chave mesmo do plano de governo que leva a sua essência como candidato a prefeito? Olha, na verdade, Rodrigo, hoje eu tive uma reunião no hospital, aliás, foi muito produtiva, fiquei muito feliz ali. Nosso plano de governo, como dizem aí que nós não temos plano de governo, que não sabem, porque nós fizemos um plano de governo com as pessoas da área. Na educação, professores aposentados, professores efetivos, funcionários públicos, que é da educação, na segurança. Então, cada um fez parte do nosso plano de governo. Na agricultura, teve veterinário, engenheiro agrônomo, técnico agrícola, porque não é minha área. Então, a gente chamou quem é da área e foi uma discussão ampla, mas a que foi mais estendida foi na área da educação. A área da educação foi longo, a discussão, assim, uma discussão propositiva, aliás, porque é um assunto muito relevante para as nossas crianças aí, que está acontecendo algumas coisas, e se deixasse a gente ficou até meia-noite e até 6 da manhã, porque foi muito gostoso. Então nós tivemos sim a discussão no plano de governo, mas a minha área que eu mais gosto, que eu me identifico, é a transparência e colocar as pessoas capacitadas e fazer aqueles cortes das coisas indevidas. Essa é a minha parte. Você, Douglas, que trabalhou comigo, você sabe como que é. Sem perseguição, mas fazer de uma forma transparente, mostrar para a população e cortar alguns privilégios. Né? Que eu vejo muitos privilégios para pequenos grupos e na nossa gestão não vai haver, porque nós vamos pensar nas políticas públicas. Já entrando no plano, já você deu uma iniciada aí, que fala que 3
princípios fundamentais é a governança, transparência e desenvolvimento. E, como objetivo do plano, é estimular e garantir a participação popular na gestão das políticas públicas. Isso. Como fazer a população participar? Então, Rodrigo, eu tô cansado de falar, eu acho que até quem convive comigo diariamente nos meus discursos, nas reuniões, sendo em casa, sendo em empresas, eu não canso de falar. Olha a situação aí que aconteceu há pouco tempo com relação ao transporte, Douglas. Né? Anoiteceu sem pagar, amanheceu pagando. Então, como? Dando transparência, colocando no buchicheiro, colocando na rádio, divulgando pelo site de vocês, 4, 6 meses antes, chamando o pessoal na audiência pública. Chamam as pessoas, os pais, os alunos. Vai ter um projeto polêmico? Chama para a Câmara, faz uma audiência pública, o prefeito participa, com o jurídico, coloca a situação. É assim que eu falo a transparência. Olha, a situação é essa, a arrecadação é essa, a saída é essa, o que está entrando é isso, está saindo é isso. Pode acontecer isso. Qual a melhor maneira? Tem esses 3 alternativas. O que vocês acham melhor? É jogar para a população, não eu tomar a decisão. O povo saber o que vai acontecer. Mas 4 meses antes para preparar, porque pega despreparado, é cruel. Você está dizendo, então, que você pode até, caso assuma a prefeitura, vir a tomar uma atitude, de repente o corte de algum benefício, por necessidade, mas que isso seria precedido antes de um debate com a comunidade. Ou se não for um debate, um esclarecimento. Mas vai ter direito de palavra, porque o povo que manda não é a gente, né? Para ficar transparente. Só que para fazer isso, Rodrigo, a gente tem que fazer o dever de casa. A gente tem que enxugar a máquina primeiro, né? Tem que enxugar o máximo para a gente chamar e olhar no olho das pessoas. Porque primeiro a gente tem que fazer o dever. Não adianta eu falar, vai acontecer, mas por que vai acontecer isso? Então é isso. O que eu falo de transparência é colocar o sim, não, não, por que vai acontecer. Mas eu tenho que fazer o dever de casa, porque senão eu vou apanhar lá. Ai, prefeito, você está chamando a gente aqui, mas olha como que está a situação aí. Olha ali aquele setor, olha ali seus funcionários. Então a gente tem que fazer o certo, sem perseguição, mas chamar a população para saber realmente a decisão vai ser tomada. Para depois não falar assim, ah lá, o prefeito cortou. Foi decidido. Está certo que está todo mundo descrente, é poucos que querem participar, mas eu acho, não, tenho certeza, se haver essa transparência, envolver a população 1, 2, 3, vai virar, isso aí vai voltar. É um hábito. Um hábito que não tem faz anos. Vocês sabem disso. Aproveitando a sua resposta aí, você, sendo o prefeito naquela situação, como você resolveria aquele caso da queda da arrecadação e o corte do transporte gratuito? Quais seriam as suas medidas para tentar manter o transporte? Olha, Douglas, o Rodrigo, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo, como eu tive ali na Câmara, tem muitas coisas sendo gastas aí diariamente que não são prioridade. E a começar do nosso policiamento, que cuida das nossas crianças, que é o transporte, que leva e traz, é prioridade. Então a gente tem que cortar alguns privilégios. Eu vou dar um exemplo pequeno aqui, tá? Mas eu tenho que falar. Vocês sabem o impacto que foi causado nesses 4 anos dos candidatos que foi vereador comigo na eleição passada, que trabalhou esses 4 anos aí? Eu tenho certeza que dá para voltar ao transporte e sobrar dinheiro. Porque teve muitos que foi candidato comigo, que teve mais de 100 votos, que o prefeito carregou 4 anos com ele aí, que agora afastou para ser candidato. Não é 1, 2, 3, 4, não vou falar salário nem nome. Só esse impacto aí que ele causou, o transporte estava rodando até hoje. Nosso governo não vai ter essa política aí. E falo mais, não sou o dono da cidade. Vejo pessoas nos 2 grupos que vai compor o nosso governo. Quem não votou, quem está falando mal de mim, mas tem capacidade. E se amar a cidade, vai estar junto com nós. Vamos ao plano, então? Bom, nós estamos com o plano de governo do Coquinho aqui e a gente vai fazer algumas perguntas de pontos que constam aqui no plano de governo. Vou começar já pela saúde aqui. Você coloca aqui num dos planos, a coligação coloca transparência para toda a população nas listas de exames e cirurgia. Como fazer isso? Então, Douglas, quando eu fui vereador, nós entramos com esse projeto para dar transparência na fila de espera, para você acompanhar do seu computador. Mas a maioria dos vereadores foi contra. Por quê? Falaram na época porque ia expor muito a pessoa. E a pessoa, às vezes, ia ficar meio retraída, né?
Mas eu não vejo problema disso. Eu não vejo esse problema. Porque quem está vivendo o problema, que vivencia na pele, sabe o que está passando. Né? Se você der transparência, você vai saber. Você é o 10º, você é o 9º, você é o 8º. Mas não passou por quê? Porque eu uso o vereador para resolver. É um sistema que foi criado há anos. E, ó, eu estou indo nas casas. Ó, Coquinho, vou votar em você. Mas meu vereador arrumou uma ambulância, arrumou uma ressonância, arrumou um exame, mandou vir me buscar e me levar. Então, isso não é papel do vereador. Estou cansado de falar, o papel do vereador é fiscalizar o prefeito, realizar anteprojetos que são de maneira aí coerente, que beneficia a população. A saúde é direito da população e dever do poder público. Não precisa de vereador, Rodrigo. Vocês sabem disso, não é favor. Esse clientelismo se estende há mais de 20 anos. E a pessoa fica, mas eu sou grato por ele. E não tem jeito, isso no nosso governo não vai ver. Nós vamos dar transparência na fila de espera. E não vai ter vereador A ou B. Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. O vereador vai trabalhar e não vai ter privilégio para uns. Não é porque se o doutor Mário, o doutor Padilha, o sargento Carlos, Sarita, alguém da minha coligação aí foi eleito, vai ter o privilégio. Não. Vai fazer o certo, é para todo mundo. Ainda na saúde, aqui fala em organizar as atividades do ESF de modo a rever seus territórios, equipes e funcionamento conforme a variação demográfica do município, atender as pessoas em seus ambientes e, se necessário, com construções de novos ESFs. Vocês já fizeram esse diagnóstico? Vocês têm mais ou menos já onde seriam esses novos ESFs? Olha, eu não sei se é novos, mas hoje a gente vê que está lá, o do IP está lá, né? Funciona aí meio período, dia de quinta, atende 4 pacientes e libera, até que está mais ou menos, precisa de uns reparos. Mas também tem o do Cinturão e tem o da Rocinha. Eu acho que se passar por uma reforma, já dá para começar, não é construir. É que nem eu tive esse dia no Morada, fizemos um vídeo lá, no Morada tem que construir, mas construir não é fácil. Eu vejo até como se fosse uma casa ali, você pagar um aluguel de uma casa e fazer o SF. Antigamente era num terreno, um rancho ali na esquina, né? Que funcionou pouco e está lá sem funcionar. Falaram que funcionou muito pouco. E isso não pode deixar mais. Não pode deixar mais desse jeito. Construir, eu não sei, porque a prefeitura está quebrada. Até porque entrou 81 milhões esse ano, o prefeito gastou 101. E aí você tira por base. Então nós vamos ter que enxugar e ver como é que é, mas a gente precisa reativar urgente esses ESFs aí desses bairros. Você fala aqui também consolidar e ampliar as ações de prevenção e promoção da saúde para a zona rural. Como levar a saúde até os moradores da zona rural? Então, as promessas chegam, e agora chegou de novo lá, que agora vai ter 24 horas lá funcionando, tal, mas não é da minha boca. Não, é a sua ação. É a minha ação. Eu estou falando da ação que já estão prometendo, sim. Né? E não é assim. Eu vejo que a gente vai ter que, no mínimo, ô Douglas, levar uma ambulância 1, 2 vezes por semana para prestar esses atendimentos. Porque a central de ambulância. Porque não pode. A gente foi em alguns assentamentos. Tipo fazer um atendimento móvel nesses locais. Isso, de início, né? Porque pessoas lá, a gente presencia, ou as pessoas contam fatos que aconteceu, que não tem jeito, Rodrigo. Não tem jeito. Se acontece que eu penso com alguém assim, uma pessoa, aqui é difícil, mas não chega lá o socorro. Não chega lá. E é por isso que eu falo que na nossa gestão, os secretários não vão andar com o carro da prefeitura. E nem o prefeito. Porque numa urgência, se não tiver, vai estar à disposição. Porque o que a gente escuta, se deixar, morre. E não tem. Aí você liga, a guarda não vai, o bombeiro não vai, você liga para a polícia, vai lá para Araçatuba. É uma coisa que a gente tem que rever isso aí. E demora. Se for uma coisa séria, não há tempo hábil e corre risco de vida. Então eu penso numa ambulância móvel, 2, 3 vezes na semana. Tá por lá, ir lá prestar socorro. O Dalbin até deu uma ambulância nova. Eu não sei a situação que ela se encontra, mas a última aí tem uns 2 anos que ele deu uma ambulância novinha, mas ela tem que buscar mais recursos. E a gente já tem como já trazer mais ambulância para cá. Já está certo isso daí também.
Ô, Coquinha, uma outra proposta aqui ligada à saúde também é a melhorar a qualidade da integração entre as atividades envolvidas no hospital, pronto-socorro e centro odontológico, de maneira a oferecer melhor atendimento aos cidadãos. Explica pra gente como funcionaria essa integração. Rodrigo, eu acho que essa integração aí é muito importante, se faz necessária, e faz muito tempo que não está essa união. Mas eu acabei de responder. Se os ESF funcionar, desafoga. Desafoga. Vou dar um exemplo. Esses dias eu fui na madrugada no hospital, cheguei lá com a minha esposa. Madrugada não, foi um dia de manhãzinha. É 6 da manhã. Fui no hospital, cheguei lá, mas estava abarrotado. Minha esposa falou assim, vamos lá no SF, que eu moro no Novo Horizonte, vamos lá no Bela Vista, vamos lá. Chegamos lá, graças a Deus, quem estava lá era a Lu, a esposa do Glauco, super competente, via ali a empatia dela com todas as senhoras que estavam ali. Na hora, seguindo ali a fila, ela se prontificou, preparou, pôs um soro da minha esposa, rapidinho. Se fosse lá no hospital, nós ia demorar, porque a demanda é grande. Então, se os ESF funcionar em cada bairro, vai desafogar isso aí. E essa união tem que ter. O centro odontológico hoje, o que falam que faltam lá é o básico do básico no tratamento. Ele tem que ser revisto. A gente tem que buscar recursos para o centro odontológico, porque várias pessoas necessitam ali do centro odontológico e ele já foi melhor. A gente tem que buscar parceria e sentar com o pessoal da saúde mesmo e ver o que é prioridade para ele começar a gatinhar de novo, porque não está fácil ali também. Eu vou passar para a educação. Tem mais alguma coisa? Pode ir. Não, também já estava na educação. Uma das coisas que tem chamado bastante a atenção, assim, chamado a atenção para a criação de políticas públicas, são as crianças do espectro autista, né? Você fala assim, no plano de governo, trabalhar de maneira eficiente para melhorar o atendimento das crianças autistas com deficiências intelectuais, deficiências físicas em Ilha Solteira, com profissionais qualificados, transformando em uma referência regional nesta área. A gente sabe que é muito difícil hoje você fazer um atendimento, principalmente quando eles pedem para que essas crianças também elas frequentem o mesmo ambiente que as escolas das crianças que não possuem essas necessidades, né? E isso acaba muitas vezes pesando no profissional que às vezes não é qualificado para isso. Como é que você pretende resolver esse problema? Olha, eu tive reunião com as educadoras de creche e eu ia falar que eu imagino, mas nós não imaginamos o que elas passam, né? Porque nós temos nossos filhos e, graças a Deus, eu sou muito participativo na criação dos meus filhos. Graças a Deus, tenho essa oportunidade de acompanhar de perto. E, às vezes, a gente perde a paciência com os nossos filhos, né? Imagine 2 educadoras com 20 e tantas crianças numa sala. E hoje, tem um pessoal aqui, que eu não vou citar o nome, mas que faz um trabalho excelente com essa área, né? Uma empresa aí que cuida, que é privada, né, da prefeitura. E eles, eu estive conversando com eles, né? Hoje, de 10 crianças que nascem, de 3 a 4 é autista. Está comprovado, né? E eles procuraram o prefeito por 4 vezes para conversar, não foi atendido. Procuraram o prefeito de Santa Fé, o prefeito atendeu, já montaram lá a filial, lá. Na inauguração estava o prefeito e todos os vereadores e está um sucesso. E aqui eles não foram nem atendidos. Mas o que eu quero dizer, nós temos que aumentar o efetivo e dar capacitação para aquelas que não têm. As que estão lá estão dando sangue, estão se esforçando. Tem um serviço também, né? Tem. Não posso falar para você como é que funciona, eu particularmente não sei. Inclusive, não vamos fechar, viu? Não vamos fechar, isso é no final. Nós vamos incentivar e dar capacitação para melhorar, porque eu acho que, graças a Deus, está nascendo mais que morrendo. Nós temos que se preocupar, porque não está fácil a demanda. Eu tenho 2 sobrinhas autistas, tá? E o que as educadoras têm passado, precisa aumentar o efetivo e precisa dar capacitação para essas novas que estão chegando. Inclusive, tem o básico faltando lá. O básico. Tem gente comprando sabonete do bolso. Não tem toalha. Não tem lençol. Porque as pessoas não querem aparecer. Mas a gente está sabendo. A gente está indo nos lugares para saber. E as pessoas ainda não falam, elas não ficam, se sentem, fica, né, retraída, intimidada. Mas a gente está querendo saber como que está a situação para a gente realmente rever.
Isso é prioridade. Porque se de 10 que nasce de 3 a 4 é autista, meu Deus do céu. E vou falar para você, Douglas, quando eu fui vereador, eu fiz um projeto simples para o autismo, que até a Carla, a finada Carla, esposa do Marlon, faleceu, o filho é autista, né? O Zé, e ela sempre estava ali comigo. E eu fiz aquele projetinho simples para dar preferência na fila de espera, com o lacinho lá no mercado, né? Eu fiz num dia, o prefeito sancionou no outro dia, e até hoje não está em vigência. Nos mercados, aí até no estacionamento. Sancionou no outro dia, eu achei que ele ia fazer, e até hoje não fez. E só quem tem um filho autista que sabe, no mercado, numa fila de espera, né, quando está assim, sabe o que passa. Então, mais uma na educação. Você fala aqui em fortalecer e ampliar parcerias com o Unesp, ETEC, Instituto Federal, para garantir uma integração com as políticas municipais de educação. Como usar essas instituições para melhorar a educação municipal? Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Tem que haver um diálogo maior. Eu acho que tem profissionais sendo formados aí, saindo da Unesp, fresco, está sendo pouco explorado. Né? Mas para isso tem que ter um diálogo entre eles. Mas o primeiro caso que está travancando isso aí é a secretária. Tem que pôr uma secretária com competência lá, não com política. Não mulher de vereador, entendeu? Tem que ser quem tem a formação, quem tem um olhar humanizado, quem se põe no lugar da mãe de um aluno que está lá e pensa nisso. E fortalecer, buscando um diálogo, com conversa. Aliás, não é só essa secretaria, né? São várias que estão nesse estado aí, que fica fazendo política, e quem perde são o município e os munícipes. Entrando na cultura aqui, uma das propostas é recuperar, valorizar e preservar o patrimônio histórico, artístico, urbanístico, arquitetônico e ambiental do município. Como que você, no seu governo, no eventual governo, você pretende fazer isso? Cara, isso aí a gente vai buscar recurso, né? Nós já temos essa conversa lá em cima. Eu sonho em voltar ao desfile cívico. O Coreto, a história dele é solteira, né? O incentivo na cultura, de quem é daqui, quem começou aqui e hoje está para fora, porque não tem o incentivo básico. Eu lembro uma vez, um amigo nosso da Câmara me deu um projeto para fazer dos pequenos talentos na cultura e eu levei e não andou. Né? A gente tem que incentivar, a gente tem que conversar, trazer essa responsabilidade de buscar parceria lá em cima para vir verba, mas fazer valer. E não vou falar longe, não vou longe. A Orquestra Caipira, eu vejo hoje, quando a orquestra apresenta, pessoas de idade choram quando escutam eles tocar. E eles não tinham som. E a prefeitura não dava o som. Eles têm que pagar o som para tocar para nós. A cultura, o som da nossa cidade, as pessoas de idade que estão ali, 70 pessoas que compõem a Orquestra Caipira, não tinham som. E o Dirceu Dalben liberou R$100 mil para cá, que comprou o som da melhor qualidade, e hoje eles tocam sem ter que pagar o aluguel, porque tinha que pagar o aluguel para tocar para nós, para o próprio município. Isso, para mim, é vergonhoso. Não tem um incentivo. Você falou aí da Orquestra Caipira, aqui também, entre as propostas de cultura, fala em desenvolver em parceria com a educação, a Orquestra Jovem e a Banda Marcial. Como que isso funcionaria? Então, através de recursos, e a gente pôr quem é competente na área. Não é minha área, mas se você pôr um profissional que ama e que gosta e que busca essa parceria lá em cima para melhorar a cultura, vai ser diferente. Porque o que nós temos na cultura hoje? Qual é a ilha capital da cultura? Eu escuto falar. Estância turística, ilha capital da cultura, falam para mim, né? Porque não tem cultura. Então, pessoas que têm capacidade, que amam a cidade para estar no lugar, na cultura, vai desenvolver esse trabalho. Você fala aqui também em valorizar os produtores e a produção artística local. Como? Artística? Os produtores e a produção. Você fala da agricultura? Não, em relação à cultura ainda. Produtores culturais. Isso aí, para mim, é o que eu acabei de dizer. Com pessoas com a formação adequada, vai fazer isso aí com parcerias, com emendas que nós vamos trazer. Não é a minha área, mas eu pôr uma pessoa com a profissão adequada, vai desenvolver. Tem alguma
Na área do esporte, você fala que em recuperar e manter áreas comunitárias destinadas à prática de esporte, lazer e recreação e integrar as políticas municipais de esporte, de educação e cultura. Essas áreas comunitárias que já foram mapeadas, você tem como já indicar algum local que poderia ser recuperado? Cara, eu penso muito naquele centro esportivo, né? Quando eu fico ali, além do estádio e além das áreas verdes dos campinhos que tem, que é tradição na cidade, aquilo ali mexe muito comigo, porque, cara, aquele elefante branco que tá ali foi quantos milhões para fazer aquilo ali, né? E esses dias nós fizemos o aniversário do meu menino ali num jogo de futebol de salão e choveu, acabou o jogo, porque a telha lá em cima tá quebrada. Lá em cima choveu, molha. Então a gente pensa ali em revitalizar assim, fazer um centro esportivo e buscar o recurso, e implantar isso. Eu já vou misturar o assunto aí, no ensino integral, para envolver as crianças, para ter essa participação, não só no futebol. Porque o que acontece? A gente teve a discussão no nosso plano de governo com os professores, e na área da educação, o que tem sido falado é que nesse período integral, pós o almoço, as crianças não têm o que fazer. E aí, mente vazia, né? Não vou nem falar a frase que a mãe fala, né? Mas assim, a gente tem que ocupar a mente das crianças. E a gente tem que incluir o esporte, a dança, o lazer nesse ensino integral. Ali, com a piscina, com artes marciais, com aquela quadra que está ali, e natação. E a gente vai fazer isso, porque se faz necessário. E hoje os pais vêm reclamando muito que não tem o que fazer. Vê que as crianças, após o almoço, fica ali, ou é um futebol, só fica no futebol. E a gente tem essa condição de fazer, sim, melhorando e buscando parcerias para a gente desenvolver as nossas crianças não ficar aí ociosas e praticar o esporte, voltar a ser referência, que não é mais, não tem mais nada. Nem da criança, do jovem, do adolescente, nem da terceira idade, não tem mais nada. Então, o assunto é muito amplo quando entra nesse assunto, né? Já falo da terceira idade. Tinha evento que vinha 4.800 pessoas para cá. Quantos anos vinha para cá? Hoje não tem mais nada. Fui fazer um vídeo esses dias. Na frente da terceira idade, eu fiquei com vergonha do tanto de lixo que tem lá na porta. Tudo sujo lá, né? Assim, fora ali da grade, não por dentro, né? Então, a limpeza pública está deixando a desejar, cara. E aí já envolve os velhos, têm reclamado. Tive na casa de uma senhora, choram, porque ainda não joga mais vôlei. A gente está indo por Pereira, por município vizinho, e aqui não tem mais nada. Como que o município vizinho tem e aqui não tem? Porque falta gestão. Falta a pessoa ali com um olhar diferente para fazer acontecer e cobrar do prefeito, o prefeito está junto. Porque não tem mais ônibus, não tem mais nada. E a nossa terceira idade estão muito abandonados, estão tristes. É o centro-dia e vai para casa. E aí tem os outros que gostam de jogar, de dançar, de viajar, de ter um intercâmbio que não tem há anos. Eles têm reclamado muito isso para mim. No nosso governo vai voltar, que eu falo até no transporte. Tá, aqui no plano de governo, você alia a questão das escolinhas com a educação, igual você já falou. Sim. Mas você pretende, além disso, por exemplo, não só nas escolas, mas para crianças, adolescentes, um programa de escolinha de esportes como já existiu aqui na ilha. Sim, com certeza. E eu vou falar para você, a gente sabe criticar, mas a gente sabe elogiar também. Parabenizo o diretor de esporte, admiro o Marqueira. É um trabalho que ele faz, não ensina só esporte. Ele ensina o caráter das crianças ali. Meu menino jogou bola com ele, é um cara que ama o que faz, tá? Então a gente tem que falar a verdade. E por uma pessoa assim, só que tem que dar suporte. Se não der suporte, não faz. Se você levantar aí associações em cada bairro, tem um representante, o representante pode cuidar do bairro ali do Novo Horizonte. O representante pode cuidar de uma área verde que tem um campinho próximo da casa dele e fazer. Tem um aqui que eu vou dar um exemplo no Nova Ilha, eu esqueci o nome de um rapaz que cuida ali, faz um trabalho bonito. Ele que cuida das crianças hoje ajuda e joga ali, brinca, esqueci o nome dele. Ele me procurou esse dia, eu conversei com ele. Cara, ele faz porque ele ama. Ele não ganha nada. Ele se preocupa com as crianças. E hoje as crianças, eu fui lá um dia ver, cara, as crianças são exemplo. Não xinga, não briga, não estão no murinho, no narguilé, estão ali praticando esporte, naquele rachinha saudável.
Só que precisa de incentivo, não está tendo incentivo. pouquinho do turismo, você coloca aqui que pretende adotar o turismo e a ciência como vetores estratégicos para o desenvolvimento de Ilha Solteira, melhorando a cadeia produtiva e fortalecendo setores correlatos da economia, comércio, serviços, indústria, negócios e cultura. É, como isso funcionaria no turismo e na ciência? O que você pretende fazer para que esses vetores sejam desenvolvidos aqui na cidade? Cara, nós somos cercados de rios aí. E a ilha já foi referência em vários eventos na nossa cidade. Eu tive fazendo alguns vídeos aí nas rampas, porque nós temos amigos aí que são piloteiros dos caras que vêm de fora. Tem gente que vem do Foz do Iguaçu para cá do Rio de Janeiro, que ama Ilha Solteira. E o pessoal mostra para mim da pesca que não vem mais porque não tem nenhuma rampa adequada para descer o barco. Porque é um barco comum ainda, desce, mas tem gente que vem com lanche, mais pesado. E hoje não tem. A estrutura não está preparada para receber o turismo que já teve aqui, que eles tinham aqui. Hoje está defasado. E a gente precisa melhorar isso daí. Agora, eu lembro que tinha aqueles campeonatos ali no Porto, tinha aquela exposição de barco, de motor, girava o comércio, e o povo comprava, e tinha um campeonato. Hoje não tem mais nada. Hoje não tem mais nada. Eu penso muito com relação a explorar mais o Rio, com passeios, com profissionais. Só que tem que ter um diretor de turismo que ame a cidade, que tenha essa visão, né? Que tenha essa visão que o turismo não é o turismo daqui, é trazer o turista dos municípios vizinhos para girar o comércio local, girar a hotelaria. Você sabe que fica aluga todos os ranchos, quando tem um evento turístico. E isso não tem mais. Mas para isso tem que ter um calendário no início do ano. Porque não adianta eu divulgar um evento na quinta que vai acontecer no sábado, João. As pessoas que moram longe não se preparam para isso. E quem vem de longe vem para gastar. Já está estabilizado. Então você põe no começo do ano, o cara, ó, vai ter lá a festa do Pacu daqui 4 meses. O cara se prepara, ele vem com a família, ele dorme no rancho, ele dorme no hotel, ele come na padaria, ele come na pizzaria. Então é isso que precisa para girar essa economia e voltar ao turismo da nossa cidade. Eu penso nisso. Mas para isso tem que ter alguém com capacidade lá, não com política feita aí e que ama a cidade. E se 6 meses, um ano não fluir, nós vamos trocar quem a gente colocar. Agricultura. Você coloca aqui no plano de governo adotar políticas para o ordenamento fundiário rural, práticas do zoneamento rural para identificar e localizar as vocações produtivas e as suas potencialidades. Como fazer isso? Esse povo que discutiu o plano de governo fala muito difícil, né? Agora de falar mais fácil, né? Mas assim, a gente teve nos assentamentos, nas rocinhas irrigados. O que acontece? Tem uns que são pequenos produtores, mas tem gente que passou por essa fase da pandemia e está até hoje produzindo. Mas tem uns que não têm chegado à água. A gente precisa voltar às associações. Precisa voltar às associações. Projeto. E tem que ter um secretário com a formação adequada no agronegócio. Um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, um veterinário, né? E o maquinário que o vereador ou o prefeito buscou, o trator, o caminhão, para o escoamento, tem que ficar lá na associação. Não tem que ficar 3 meses depois trazer para a prefeitura. E tem que dar manutenção, tem que estar junto. A gente tem que explorar essa parte da agronomia para incentivar os agricultores. Mas eles têm que ter estrutura, não estão tendo. As associações tinha, não tem mais. Ah, tinha um trator, levaram embora. Prometeram um caminhão, até veio, mas depois levou embora. Então, como que vai Não adianta, incentivar? né? Esse dia teve um vídeo de um parceiro nosso, Cinturão Verde, cara. Coisa mais linda, os alfaces jogando fora para dar pro gado. Aí já entrou outro assunto. Porque não tem um incentivo para quem é daqui e tem gente de fora vindo vender e não tem a fiscalização. Aí já, olha como vai emendando um no outro. Porque na ilha tem um fiscal de postura, em Pereira tem 6. É só um exemplo básico. E nós vamos incentivar e vamos buscar isso aí para voltar às associações da agricultura e pôr um secretário com a formação adequada. Isso dá fazer lá uma inseminação artificial faz, que está ali junto com o povo, vivendo os problemas, vivenciando, ajudando, a parceria com a Unesp ali, esses agrônomos para ensinar. Só que primeiro a água tem que chegar.
A água não chega em vários lugares. E o que nós vimos? No nosso plano de governo, a gente teve uma pessoa que está há 30 anos aí no saneamento básico. E foi colocado para nós. Não é em todas as áreas, mas aqui na cidade, se furar 6 poços próximo àquela caixa do Jardim Aeroporto, que custa de média 50 a 60 mil, está resolvido o problema da água na ilha. É 300 mil reais. Quanto nós devolvemos quando foi presidente da Câmara? Quase 1 milhão e 300. Mas, na agricultura, onde não chega, a gente pode furar o poço lá. E foi prometido poço em várias regiões e não fizeram, João. Isso a gente tem ouvido, porque não é minha área. A gente faz reunião, são as demandas que estão passando para a gente, que precisa para voltar a produzir. E ainda relacionado a essa secretaria aí, na área de meio ambiente, vocês propõem a criação de unidades municipais de conservação da natureza, parques municipais de relevante interesse ecológico e turístico, inclusive no meio fluvial e águas subterrâneas. Dentro disso aqui, eu queria emendar perguntando para você, a gente sabe que o nosso zoológico aqui, o Centro de Conservação da Fauna Silvestre, está com os dias contados. Ele vai ser encerrado. É, dentro dessa proposta aqui de criação de parques municipais, o que você poderia propor para direcionado a essa questão do zoológico? Você tem alguma saída? Eu vou falar para você, Rodrigo, vou ser bem sincero. A demanda é tão grande nos bairros que o básico não chega, que isso é importante para nós também. Né? Tudo é importante. Mas primeiro tem outras prioridades para a gente resolver isso aí. Porque se eu falar para você como nós vamos resolver, ali é um problema sério. Poxa, mas quantas vezes nós fomos no zoológico quando era criança? Era gostoso. Eu fiz um curso ali, tinha 13 anos, foi mais, nossa, quantas pessoas vinham para ver o nosso zoológico? Mas hoje eu vejo que um joga para o outro e não quer a responsabilidade. Então, para mim saber, para falar com relação ao zoológico, nós temos que realmente sentar e ver a situação. Porque o que acontece? É legal você ter um zoológico, né? E aliás, hoje tem poucos animais, né? A última vez que eu vim, tinha poucos animais. Mas quanto que é o custo para manter esses animais? Então, a gente tem que ver a melhor saída. Mas nós não vamos fugir da raia. Nós vamos estar visitando e conversando para ver o melhor modo para manter ou deixar como está. Porque é o seguinte, a demanda é tão grande que não chega nem um transporte para os estudantes. Então, primeiro tem que preocupar com os nossos alunos, né? Isso é elencar prioridades. E tem várias. Mas eu gosto, fez parte da minha infância, faz parte da cidade, só que hoje não é mais uma referência. A gente tem que ver o que pode ser feito. Dentro dessa questão do meio ambiente, aqui o plano de governo fala em desenvolver planos e programas para melhor utilizar o clima e os recursos hídricos. Como? Como aproveitar o clima, por exemplo? Não é fácil. Vamos orar para Deus para vir chuva. Eu acho que precisa a parceria e buscar as pessoas que sabem, ô Douglas, nessa área. Porque essa aí não é minha área. Eu vou falar para você. Para fazer com relação ao tempo que está aí sem chover, né? Agora, não é fácil. A gente precisa fazer um estudo e ter aí geólogos, que faz parte disso aí, pessoas capacitadas para levantar e fazer esse estudo. Na sequência aí, no mesmo tema, do meio ambiente, vocês propõem uma zona de amortecimento ambiental do perímetro urbano para minimizar os impactos decorrentes da monocultura de cana-de-açúcar, conforme indicado no plano diretor. Como isso se materializaria, né? Como você fala dos caminhões? Zona de amortecimento ambiental. Eu acho que quando... Aqui tem vários problemas na 15 de outubro com relação aos caminhões altos. Aí eu já estou falando até de altura, não estou falando da sujeira. Né? E na época eu era vereador, fiz várias indicações para colocar ali aquelas filmadoras, né? Aquelas câmeras inteligentes, facial, tal, porque ali na 15 de outubro, além dessa sujeira e poluição, várias casas estão trincando, porque o acesso das carretas passa ali. E quando eu era vereador, eu fiz um baixo-assinado, falei com o cara da borracharia, porque o que acontece? O borracheiro ali é de caminhões. Falei, borracha, se a gente tirar os caminhões e passar aqui, vai te prejudicar? Ele falou, de maneira nenhuma, Coquinho. Porque não passa na 15, passa pelo violão. Desvia caminhão de altura
e questão de cana, da sujeira, de poluição e de impacto, passa pelo violão, não passa dentro da cidade. Mas é uma filmadora lá na entrada e outra lá na saída que não foi colocada até hoje. E tem uma sindicação na época, foi uma empresa de internet que quando passava o caminhão e lascava, o cara me ligava na hora, né? Eu falei, é só colocar caminhão de certa altura, né? Para inibir, porque a Câmara inibe. E também pode ser multado, sujeito a multa, mas tem que fazer valer. Falando em planejamento e mobilidade urbana, é, uma das propostas aqui é definir critérios urbanísticos, como com base no plano diretor, para o planejamento e projeto de novos bairros e a instalação de novos condomínios residenciais e de produção. Qual que é a visão da sua coligação em relação a isso? Os novos loteamentos, novos bairros da cidade? Isso aí é investimento. Ainda tem gente que acredita na ilha e eu quero acreditar e vou fazer isso acontecer. Pessoas que investem no nosso município, que se mantêm, né, com relação a esses terrenos. O que eu vejo na mobilidade urbana, o que eu me preocupo muito é com a situação hoje das pessoas que trafegam aí e não tem a guarda municipal. Antes tinha, na minha época, da época de vocês, você lembra? Tinha o guarda municipal para cuidar quem anda na calçada, quem anda na ciclovia. A ciclovia tem que fazer vários reparos, tá? A gente tem vários senhores vêm reclamando para mim com relação a isso, mas o guarda municipal, ele tem que ser, começou com 60, hoje tem 33, né? Tem que ter mais efetivo. Eles hoje estão há 5 anos sem uniforme. A referência deles faz 20 anos que é a mesma. E hoje, Douglas, a gente tem que fortalecer eles e fazer eles poder passar por um estudo para trabalhar armado, para poder inibir. O doutor Miguel falou para mim, essa pista, essa ponte que vem do seu vídeo para cá, ali é municipal a via e precisa de guarda ali. Como que um guarda vai inibir um tráfico de drogas que passa por ali sem uma arma, né? Mas aí, na mobilidade urbana, se a gente fortalecer a Guarda Municipal e colocar mais efetivos e valorizar ela, começar pelo salário aí, que está há anos no mesmo, vai parar também com essa relação de bicicleta andar na calçada e as pessoas andar na ciclovia. Isso é fácil de resolver. Social? Achei que ia ser mais pancada. Tá muito... Logo, a gente quer saber suas propostas. A população precisa saber das propostas, né? Ilha Solteira possui uma série de entidades e muitas delas são subvencionadas pela prefeitura, né? Recebem recursos do município. Aqui no seu plano de governo fala estabelecer melhorias dos convênios deliberados da área social para instituições que já recebem e conveniar novas que necessitam e não recebem. Como é que você vai administrar isso? Porque Então, acaba consumindo um volume grande de recursos. Eu só vejo a questão do recurso, é só enxugar metade desse descargo de confiança aí que já resolve bem. Eu vou dar um exemplo que mexeu muito comigo. Nós tivemos uma reunião com a diretoria da APAI. Olha, nós se emocionamos com alguns pais. Você sabe quando a prefeitura repassa para a APAI? Não repassa na área da saúde R$20 mil, 19 mil alguma coisa. Você sabe quanto Pereira repassa, papai? 80 mil. Vou repetir. Aqui não passa 20. Pereira repassa 80. Você acha que a APAI é sobrevivente, a APAI? Ela está sobrevivendo. E isso é prioridade também. Eu não sei como eles estão sobrevivendo. Só que nós choramos junto com os pais. Porque tem filhos ali numa situação que quando você paga um profissional para cuidar, eles vivem fazendo algum evento, tá, para tampar buraco. Então nós vamos valorizar sim, é prioridade. E ó, quantas casas foi fechada? Casa Pai, né? A Casa Pai, eu lembro, era vereador, cansei de fazer reuniões. As pessoas trabalhavam de forma voluntária e para fechar a Casa Pai ficaram no prejuízo. Eu lembro, levei lá, está lá fechado. Então a gente tem que incentivar aquela casa em frente ao hospital. As pessoas ficavam no governo Bento.
Quantos mil foi gasto para fazer aquela casa? Quantos o tempo ela durou? Era importante, porque as pessoas vinham, trazia o parente, o amigo para ficar ali, e ela sentava ali na casa, ela tinha um cafezinho, ela tinha um banheiro, né? Tinha uma bolachinha. A ideia, o projeto. Agora, quantos mil foi gasto? Quanto tempo durou e caiu no esquecimento? A gente tem que fortalecer. A social, a gente tem que fortalecer tudo. A PAI mexeu muito comigo quando eu fiquei sabendo que o repasse é 20 mil reais. E hoje nós vemos alguns salários aí na prefeitura e na Câmara, que é muito mais que isso. Vamos para a segurança, então, que é a área do seu candidato a vice-prefeito. Você fala aqui em instalar bases de apoio à segurança em bairros de Ilha Solteira, sobretudo nos ambientes mais vulneráveis. A gente lembra que tinha uma base da Guarda Municipal no Novo Horizonte, uma da Polícia Militar no Jardim Aeroporto. Você pretende reativar esses locais? Como que vai funcionar? Eu pretendo sim. Eu vou falar para você, no Novo Horizonte, onde eu moro, ali próximo ao centro comunitário, tem a brinquedoteca, que ali é onde era um ponto ali. E ela só fica iluminada e pintadinha na época de eleição. Pode passar lá. No resto, o mandato é 4 anos, não é 60 dias. Ela fica escura, fica um lugar ali de pessoal ali com prostituição. Eu moro ali, perto do ponto de ônibus, né? E na eleição passada, eu lembro que eu conversei com os agentes de segurança. Os agentes de segurança, eles não têm um ponto, eles não têm um lugar, uma referência para eles bater o ponto e trabalhar. Entrar às 6 da tarde, sair meia-noite, outra meia-noite, sair às 6 da manhã. E eles me pediram para fazer ali, onde é essa brinquedoteca, para ser ali um lugar dos agentes de segurança. Por quê? Se você fizer um lugar que tiver movimento, iluminado, o guarda para, ele vai lá, fica um guarda ali, inibe. Vai parar a prostituição, vai parar o que vem acontecendo por ali. Porque só na eleição tá limpinho, pintado e claro. O resto dos 3 anos fica lá escuro. E quantas confusões teve ali? Eu moro ali faz 12 anos, naquela rua. Isso é fácil fazer. A gente precisa, porque a demanda é grande. E se tiver em cada bairro aí o seu ponto, a gente implantando atividade delegada também com mais efetivos. Acho que o doutor Miguel falou para vocês, é a área dele. Isso inibe mais. É muito importante. Nós vamos aí, fizemos uma andança em alguns bairros. A gente fica 2, 3 horas num bairro. Não vê uma viatura passar. Vamos então para as perguntas. Vamos. Agora, os problemas. A gente ouviu as propostas aqui do Rodrigo Coquim. Agora a gente vai para as perguntas pré-selecionadas aqui com problemas ou para que ele aponte soluções, né? Na verdade, para que o candidato aponte soluções. Até ele brincou agora há pouco. A entrevista é justamente propositiva para a gente conhecer Sim. as propostas, o que você vai fazer como prefeito. Então a gente tem 2 potinhos aqui. O Douglas preparou no início da... São perguntas que eu e o Rodrigo elaboramos, né? Que a gente, todas as áreas que a gente julgou importantes da cidade. E Algumas que a gente são recebeu. 20 perguntas, né? Que nós escrevemos. Um pouquinho vai sortear 6. Mas uma de cada vez. Fala pro Rodrigo. Faz de lá. Na área da saúde, como você pretende acabar com as filas para consultas, exames e cirurgias? Dando transparência na fila de espera. Entrando com um projeto, dando transparência. Mas você acha que a transparência acaba com a fila? Não, a fila é com mais efetivos também. E aumentando o convênio. Porque hoje é 1,5 milhão a folha de pagamento, tem 900 e poucos funcionários, e a prefeitura repassa 611 mil. Não é pouco, mas mais um pouco ajuda. E precisa de mais médico. E para fazer isso, vai ter que enxugar a máquina para fazer isso. Não tem outra saída, mas precisa. Hoje não tem um pediatra, a reclamação é grande. E a questão dos exames é transparência. Agora a questão de resolver é efetivo. E os ESF funcionando, diminui a demanda de cada bairro. Você citou enxugar a máquina aí, eu lembrei na outra menção que você fez, é isso? Você já tem uma lista de cargos que poderão deixar de existir ou reduzir? Você tem já isso em mente? Na verdade, é o que eu falo, a gente conversa bastante, eu e o doutor Miguel, né? Nós não temos promessa, nós não sabemos quem é nenhum secretário, nenhum diretor, não tem promessa. E também não tem a quem nós vamos... Ainda não. Primeiro, tem que chegar lá. Vamos por parte.
Mas não tem nem essa reforma administrativa, ela não existe nem no papel ainda. Não, Ou não. se você já tem isso. Eu tenho na minha cabeça, se a gente tem conversado, tem planejado, mas é diminuindo. Diminuindo. Isso é fato. Mais uma? Duas? Essa é grande. Segurança. A prefeitura, assim como muitos comércios e residências, tem sido alvo de furto de fios. E com isso, vem tendo prejuízo para repor o material. No seu governo, como manter a segurança dos prédios públicos e, ao mesmo tempo, atuar junto ao comércio ilegal, muitas vezes apontado como possíveis receptores desse material furtado? Eu também, às vezes, até me pergunto, mas por isso que o nosso vice é o delegado da cidade. Implantando a atividade delegada, que ele já explicou, mas eu vou falar rapidamente, é um convênio da prefeitura com o governo do estado, que ele pega o PM na folga para trabalhar, né? Com mais efetivos, com mais patrulhamento. Essa atividade delegada, ela é para tirar aquele carro que está na rua, aqui na porta da sua casa, na sua viela, há 6 meses e ninguém tira, jogado, abandonado. Ela chega e faz uma notificação, em 24 horas você não tira, eles vêm. Aquele bar que tem que ser fechado meia-noite, aquela conveniência, se não fechar, eles vão lá e fecham. Então, não vai ser fácil, porque vai mais desagradar do que agradar. Mas é o certo. Mas questão dos prédios públicos, a gente tem que reforçar a nossa guarda municipal. A gente tem que capacitar a nossa guarda municipal. E reconhecer, além das perdas, questão do salário. Porque quem cuida dos prédios públicos são os guardas municipais. E também os agentes de segurança. Os agentes de segurança, que eu vou ter uma reunião com eles agora, antes de domingo, tive na eleição passada, a gente tem que fortalecer eles também e valorizar. Agora, a questão da recepção não é a minha área. Não é a minha área. Né? Até de falar de aumentar o policiamento, eu já sei, porque isso aí, doutor Miguel, a gente conversa diariamente sobre isso, porque precisa, se faz necessário. Em questão da iluminação, a iluminação inibe muito, né? Já temos um projeto aí, público-privado, PPP lá, já temos uma parceria com o deputado, como implantar isso de pôr LED na cidade inteira. Isso vai inibir muito. Agora, a questão de qual é a recepção, o receptor dos fios, com essas câmeras inteligentes, na entrada e na saída da cidade, que vê facial, placa do carro, tudo, vai inibir e vai pegar. Inclusive, dos moradores de rua, eu venho escutando que tem uma Kombi. Que ela vem ali no terceiro balão, deixa um povo e não sei se é verdade. Mas se tiver uma câmera dessa, pega. Você entendeu? Isso vai minimizar. A pessoa vai pensar e vai saber quem que é. Né? Eu acho que isso aí é uma solução. E a iluminação é muito importante na área da segurança. Mais um aqui. Cara do... Saúde animal. Qual seria a sua política para os abrigos existentes e para controlar a população de animais de rua? Bom, o abrigo, cara, eu andei visitando até na eleição passada. Nessa eu nem fui em alguns. Mas como nós temos pessoas aqui, cara, eu nem sei como falar, que se dedica para isso. Cara, que coração é esse? Trabalho voluntário. Trabalho voluntário e tira dinheiro do bolso e fica mendigando, né? E não tem ali onde cuida, não tem um banheiro em alguns lugares, né? Nós vamos buscar essa parceria, tem um pet container que já foi aprovado, que até hoje não veio, mas também é fácil, né? Até hoje não veio, perderam o tempo aí do poupa-tempo, por falta de gestão. O pet container já foi aprovado, tá aí e nada. Mas para minimizar é a castração. Quanto que é um aparelho de castração? Gente, isso eles estão implorando faz tempo. Esse aparelho de castração, põe um automóvel aí, hoje vai fazer tal bairro. Castração, não tem outro jeito de diminuir isso aí? Eu já perguntei, todo mundo fala. Quanto custa um carro com um aparelho desse? Fala assim, hoje nós vamos fazer um Novo Horizonte, amanhã nós vamos fazer o CDHU. Quantos anos tem essa promessa e não faz? A gente vê todo bairro que a gente vai, os mais humildes, os mais nobres, tem uma vasilhinha lá, tem 7 gatos lá, tem cachorro, e as pessoas saem da sua casa e vai numa esquina colocar a comida lá. Né? E como a gente vai? Não tem. Se não põe em vigor o aparelho de castração,
valorizar os agentes de saúde para isso, esse pessoal que está aí encarando esse problema há anos, que para mim eles merecem muito mais, né? Porque eu não dou conta, vou ser sincero. Eu acompanhei um pouco, não dou conta. Mas quem convive aprende a amar, né? Isso aí é um dom de cada um. Mas é castração. Para mim não tem outra saída. E não é caro um aparelho de castração. 4 ou 6? A gente combinou que podia ser 6, né? Se eu não souber, eu passo para você. Cultura. Como a prefeitura pode ajudar com recursos do município, os produtores culturais e a produção artística local, sem depender de recursos do governo do estado e federal? Quer pegar outro? Porque ele Isso eu acabou- perguntei, acabou eu respondendo. respondi, né? Vamos lá, pega outro então. Pega outro para não perder uma. Abajur. O outro falou que um guarda-chuva. Super abajur. Turismo. Somos uma instância turística. Para você, o que Ilha Solteira precisa explorar para atrair turistas e gerar emprego e renda? Então, Douglas, isso é uma questão que vem sendo falada há anos, né? E eu canso de falar também nos meus discursos aí. Cara, fala que aqui não pode trazer empresa porque é instância turística. Mas Pereira é uma instância turística que tem distrito. Santa Fé é uma instância turística que tem distrito. Nós temos aqui 40 hectares atrás do frigorífico do peixe, né? Nós tivemos, eu levei 2 pessoas para gerar 70 empregos. O cara chegou no prefeito e falou assim: ó, eu quero pagar o terreno parcelado. Ele não deu oportunidade. Né? Questão se pode ou não pode, vamos chamar a população. Será que é viável continuar sendo instância turística? Ou vir para cá um estabelecimento que vai gerar 500 empregos? Vamos chamar na audiência pública e mostrar. Mas não dá para ser as duas coisas? Ué, juridicamente. Porque se Santa Fé e Pereira pode, por que não pode? Eu creio que pode. Mas o que acontece? Quantas oportunidades nós tivemos aqui? Porque a Santa Adélia era para ser aqui. Não vou falar as outras, não, que falam muitas aí, e às vezes nem é verdade, mas a Santa Adélia era para ser aqui. Porque correu um baixo-assinado. Vereadores hoje que são candidatos de novo foi contra, porque ia sujar a cidade, que é uma instância turística. Mas hoje, o que acontece? Ela está a 16 km daqui e 24 de Pereira. Porque daqui na usina é 16, da usina para lá é 24. O ICM vai para Pereira, mas a queimada da cana cai na sua casa e na minha. Será que foi viável? Por que não abrir portas? Vamos abrir portas, gente. Eu não sou o dono da cidade. Se abrir alguém aqui com 1.000 empregos, amanhã ele ser o prefeito da cidade, parabéns. Ó, tem que ser ele. Por que não? Então, isso aí, primeiro, se puder, não tem problema. Se não puder, chama o povo e fala. Porque o que está sendo feito com o dinheiro que vem da instância turística? Onde está sendo empregado? É isso que a gente tem que saber, porque turismo não tem mais nada. Né? E não tem emprego também. Então, esse é um assunto muito importante. É o mais importante que eu acho. A geração de emprego e o turismo. Se puder, por que não? Vamos buscar parceria. Vamos dar, ó, o prefeito de Pereira está dando terreno lá para os empresários que está gerando emprego. Não estou falando de dar, mas o cara chega e fala assim: eu quero pagar parcelado, por que não? Questão da instância, se pode ou não pode, a gente vê e levar o assunto para a população. Mas o que depender da gente, tem que gerar emprego. Não tem emprego, moço. Não tem emprego, ninguém aguenta mais. Aí eu já entro no assunto das incubadoras ali, ó. Projeto, estrutura boa, de 2 anos para a pessoa começar a gatinhar, gerar de 1 a 2 empregos, né? Tá ali, fechado, sublocado, gente queimado, gente morando e gente querendo uma incubadora daquela para dar vida ali e trabalhar. Ah, não pode. Não pode fazer isso aí, cara. A gente tem que dar oportunidade. E outra, acabar com esse negócio, a gente já sabe quem vai ganhar. A gente já sabe. A gente tem que dar transparência e fazer as coisas sérias, cara. Vamos avaliar o Douglas, o Rodrigo, quem realmente vai fazer, vai... Na melhor proposta, que ande, que faça valer o projeto das incubadoras. Aquilo aí precisa passar por uma revitalização. A estrutura é boa. Com todos os detalhes, a estrutura é boa, não é difícil. Tem tanta gente que quer trabalhar ali, cara. Eu lembro que no governo Bento, um cara queria montar... ele faz aquário. Ele gera 2 empregos.
E o cara faz. E ele fez ali do Pneu Ilha. Ele que cuida ali. Bonito, né? Vocês já viram. Sim. Tá aí até hoje. Ele podia estar ali gerando 2 empregos. Tá Tal. gerando 4. Hoje, às vezes, ele estaria, já tinha saído da incubadora, dado oportunidade para outro e ter montado o comércio dele. Que esse é o projeto das incubadoras, que não está valendo isso, não está sendo feito isso. Exatamente. Então, tem gente que fala, Coquinho do céu, se você ganhar, eu só quero uma incubadora. Eu falo, filho, vai passar pelo processo. Todo mundo vai passar. E eu vejo que tem gente que está ali, que realmente está fazendo certo, que precisa, tem também. E tem uns que estão ali fechados, cara. E gente precisando, no espaço daqui. Vamos lá, Rodrigo Coquinho sorteando a quinta, penúltima, né? Pergunta aqui dessa nossa sequência. É sobre esporte. Como ampliar a oferta de modalidades esportivas no programa de escolinhas da prefeitura? Isso aí, Você eu falei respondeu, inserindo né? no ensino integral, né? Foi o que eu falei. Quer sortear outra para não perder o assunto? É uma pequena, esse negócio grandão, gente. Grande também. E é saúde. No seu governo, como a prefeitura atuaria com a administração do hospital regional para agilizar e melhorar o atendimento no pronto-socorro? Volta na mesma coisa. Para mim é o ZSF funcionando, tendo uma farmacinha ali dentro, tendo mais afetivo. Tem que aumentar, tem que pôr mais médico ali. É necessário, tivemos uma reunião lá hoje. Né? Mais médico no pronto-socorro, você tá falando? Também. E a farmacinhas, cara, a farmacia tem que ser ali dentro. Não, porque nós estamos perguntando do pronto-socorro, porque o pronto-socorro é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura repassa Então, dinheiro é pro os hospital. 611 mil. É lá que passa. Então, tem que ter mais médico. E tem que ter os ZSF, porque os ZSF... Porque o que acontece, está acontecendo hoje? A pessoa vai 9 da manhã e sai lá que hora? E aí, 9 horas da manhã, o SF está aberto. Até às 5 está aberto. E tem gente falando que vai ficar 24 horas. Isso eu não posso prometer, vamos ver como vai ser. Mas desafoga. Agora, se aumentar o repasse, e a gente põe mais... Ou se aumenta o repasse, eu põe mais médico. Isso aí nós vamos sentar com quem for a secretária da saúde, com os freis, e ver o que é melhor. Hoje foi falado isso. Eu falei, não é minha área. Vai ser quem é da área que vai ser o secretário da saúde. Não é minha área. Agora, vendo ali as prioridades do hospital, conversando com a responsável, com a Fabiana, com os freis, com os médicos, qual o início que nós precisamos? Foi falado isso pós a reunião. E é quem é da área. E a secretária da saúde tem que ter um olhar humanizado. Tem que, olha, não vai ser fácil. Mas também não sabemos quem que é. Vamos ganhar primeiro. A última, então, dessa fase de perguntas e soluções para a nossa cidade. Acorda, João. Bem pequenininha. Essa foi pequenininha. Como gerar empregos em Ilha Solteira? Dando oportunidade, dando incentivo, buscando parceria, andando, trazendo empresa, não negando um terreno, tudo dentro da legalidade, juridicamente. Mas nós precisamos disso, cara. Não tem emprego. Tá, aí você fala em atrair empresas. Essa é talvez a forma mais assim, imediata a gente fala, mas tem alguma área, fala assim, eu quero ciência, tecnologia. A tecnologia é turismo, necessário. saúde. Em questão da FATEC, né, não tem nada a ver em trazer, porque a FATEC está vindo, e eu faço parte disso. Em 2018, eu tive 3 vezes lá com a Laura Laganá, através do Marcos Tremotti, que foi junto comigo, né? Hoje aí não fala o meu nome, mas eu faço parte disso aí. Mas que venha. Não interessa quem trouxe, que venha para contribuir para a cidade. Mas a tecnologia ainda é solteira, é tecnológica, tem que ser. A Unesp está aí, a gente tem que explorar isso aí, gente. O que depender da gente, nós vamos trazer. E nós temos já parceria com quem quer vir trazer empresa para cá. Mas eu preciso ver a legalidade de ceder, de como fazer, se pode doar. Isso eu não posso prometer. Mas o que depender da gente, com as oportunidades que já teve, se for no nosso governo, vai vir. Porque precisa, se faz necessário. Hoje, o povo está indo trabalhar na Selvira e vem dormir aqui. Não tem Muitos já emprego, mudaram, é mercado e frentista de posto. São profissões dignas. Mas qual mais que tem? Todo mundo forma, acaba a técnica eletrotécnica, vai lá para cá do chapéu. Aqui não tem nada. E por que não? Nós vamos buscar uma parceria, que eu falo, porque teve oportunidade, Douglas, não deixaram vir. E nós eu tenho uns amigos, que acontece, fazendo a área 18, área 17,
do deputado, a gente tem projetos, a gente conhece vários prefeitos, né? Mas a gente tem que chegar lá primeiro. E aí buscar essas parcerias para trazer para investir aqui. Tem gente querendo investir aqui. E o que depender da gente, nós vamos abrir portas, nós não vamos fechar. E é isso, terminamos então essa parte da entrevista. Antes das considerações finais, agradecer aqui a presença mais uma vez do Fred, acompanhando o pessoal da coligação Rodrigo Coquim e Dr. Miguel. Agradecer a Juliana também aqui nos bastidores. O João, hoje nosso na técnica Da aqui, Pitaia. socorreu a Como gente que é? É aqui. Pitaia, né, João? João da transmissão. É, o João da transmissão. O Bruno também esteve aqui, acompanhou um tempo também com a gente aqui no estúdio. Agradecer a todos, agradecer o Coquinho por ter aceitado, por estar presente aqui hoje. E vamos reservar esse tempo final aí para suas considerações finais. Bom, quero agradecer novamente vocês por essa oportunidade. Eu acho que é um momento importante. Ilha Solteira está vivendo um momento ímpar, porque quem tem poder é Deus. Nós temos a oportunidade de mudar. Né? Porque quem sentar lá não está no poder. Está com a responsabilidade e compromisso, porque é funcionário do povo. É o povo que coloca lá. E esse momento é muito importante. O que eu quero falar para vocês, que assistiu a nossa entrevista, ou que vai assistir, questão de cada setor nosso. Não é minha área. Vai ser pessoas com a formação adequada, que ama a cidade. Eu não sei de todos os assuntos. Eu sei estar com o povo. Eu sei vivenciar o problema. Eu quero andar junto. Eu quero estar dentro do ônibus. Eu quero estar na agricultura. Eu quero estar andando na cidade. Mas quem vai fazer são os secretários e diretores. Então, se alguma pergunta aqui ficou alguma dúvida, eu estou à disposição. Mas se não é a minha área, vai ser o responsável. Nós não estamos com brincadeira. Eu quero fazer uma gestão transparente. Eu quero estar junto com a população. E eu quero que o transporte chegue onde não está chegando. O saneamento chega onde está chegando. Que as crianças estejam um ponto de ônibus adequado para ir com a escola, que hoje não tem. Tem bairro que o lixo não está passando. Então, o básico não está chegando onde tem que chegar. E não vai ter gente privilegiada. A gente vai pensar nas políticas públicas. Nós vamos pensar num todo, na Ilha Solteira. Eu amo minha cidade, sou nascido aqui em 79, sou ficha limpa, pode puxar minha vida pública e a particular também. Puxa, você tem muitas conversas, muitos converseiros, mas eu deito e durmo, tá? Estou à disposição. Ah, vão soltar panfleto, fazem o que quiser. Quem me conhece, me conhece. Minha vida está exposta aí para todo mundo, como fui funcionário público, como na vida pública. Vocês fazem o que quiser. Declaro meu imposto de renda certinho, tem as coisas no meu nome. Então é o seguinte, vote num prefeito ficha limpa, vote num prefeito que pode colocar as coisas no nome dele, tá? E não continua com os mesmos. Dá oportunidade. 4 anos. Se não fizer, tira. 4 anos não honrar, tira. Fala, você não representou. Você falou. Tira. Mas tem que ter alternância. A gente tem que mudar. E dia 6, eu conto com vocês. Dr. Miguel é o delegado da cidade, entende da área de segurança. Está aqui por isso, foi feita pesquisa. Tinha comerciante para ser o vice, tinha médica para ser o vice, mas a pesquisa apontou que 45% da população se sente insegura. Então, o doutor Miguel Rocha é um cara com a capacidade, está aí 23 anos já delegado, está aqui na ilha 15 anos, não foi embora daqui, ama a cidade. E dia 6 é 22. Vote nos nossos vereadores de nossa coligação. Vamos renovar a Câmara Municipal e a gente precisa dessa oportunidade. Está na mão de vocês dia 6. 22 é o número e conto com vocês.